versos 35 ao 41, nós vamos encontrar a família espiritual de Jesus e o próprio Jesus no meio de uma situação desafiadora. E aí nós vamos aprender com esse texto lições importantes para a minha vida e para a sua vida, que podem nos reposicionar diante da existência, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dessa vida que nós temos vivido e já na esperança da vida eterna que Jesus prometeu e garante a todos nós. Marcos capítulo 4, versos 35 até o 41, diz assim, é um texto conhecido, uma daquelas travessias do mar, não é? Há várias narrativas nesse sentido e essa aqui nos ensina com toda certeza. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, não te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos ofereceu de bênçãos nessa manhã, por cada momento, por cada instante, por estarmos aqui e mais ainda por Tu estares aqui, essa presença que tem feito diferença nas nossas vidas, essa presença que com certeza marcará mais uma vez, Senhor, nossas mentes e corações, porque ninguém se encontra contigo e sai desse encontro da mesma forma que nele adentrou. Já estamos sendo mudados e que a Tua palavra mais uma vez faça diferença nas nossas vidas, seja alimento para nossas almas, para as nossas mentes, corações e espíritos. Segue conosco, Senhor, Espírito Santo, traz nossa mente cativa à presença de Deus e que não haja outro interesse, outro assunto que nos ocupe, se não ouvir a Tua palavra e sermos por ela alimentados. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto começa com uma frase de Jesus dizendo, passemos para a outra margem. E se nós olharmos e transportarmos este episódio, como se deve fazer, já que nenhum episódio da Bíblia Sagrada pode ser descartado, nenhuma informação pode ser desconsiderada, nós temos que buscar no Espírito Santo a inspiração para utilizarmos e para abstrairmos de cada um dos textos bíblicos lições para as nossas vidas. E esse passar para outra margem gera em nós a ideia de movimento, a ideia de um estado que é temporário, porque quando se está num barco, não é, se sabe, se sai de um porto e se vai a um outro lugar, se cumpre um projeto até se chegar a um destino. Normalmente um outro porto, ou há um retorno ao porto de origem. De certa forma, essa breve narrativa de Marcos capítulo 4 revela um pouco da nossa história, ou talvez a totalidade da nossa história, da minha vida, da sua vida, da história do povo de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que a nossa vida, a história da igreja, é uma viagem do tempo presente para a
eternidade. E essa viagem começa no momento em que nós mudamos um estado ainda em vida. Isso é importante falarmos, daí a relevância de uma classe de novos convertidos, como há pouco foi anunciada pelo pastor Delcio. Às vezes nós estamos numa igreja, às vezes nós nos declaramos protestantes, evangélicos, cristãos, mas não nos dedicamos ao estudo das peculiaridades da doutrina daquela igreja. Às vezes as pessoas nos questionam, mas pastor, eu não vejo evangélicos fazendo lembranças ou reuniões ou cultos de lembranças de pessoas que faleceram. Eu não vejo evangélicos indo acender velas nos cemitérios, por exemplo, no dia dos pais, ou no dia das mães, ou no dia de finados. Por que isso não acontece? E aí, obviamente, nós explicamos. É que tudo que nós queremos garantir no nosso porvir, no futuro, naquilo que transcende essa vida, ou seja, no pós-morte, nós temos que fazer em vida. É assim que nós cremos. É assim que nós acreditamos que a Bíblia nos ensina. Então, práticas que são realizadas por outras religiões, para nós não tem sentido, não tem valor, por isso não as praticamos. O nosso destino, o nosso futuro, chamado porvir, aquilo que está para além da existência terrena, se decide, se define através das nossas ações cometidas durante essa jornada. Então, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é a primeira e a mais importante decisão que um homem e que uma mulher tomam nesse plano, exatamente porque lhes garante uma eternidade ao lado de Deus. Amém, queridos? Isso nós encontramos aqui em Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, que diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Então a primeira parte da viagem é esta, é aqui mesmo. Eu estava no reino das trevas, no poder das trevas, e fui transportado para o reino do Filho de Deus. É nesse momento que a minha cidadania muda. É nesse momento, e nós sempre falamos isso aqui na oração, quando as pessoas vêm à frente e se convertem. Nós oramos pedindo que o nome dela seja escrito no livro da vida. Porque um dia esse livro será aberto. E aqueles que aceitaram Jesus precisarão ter o seu nome ali escrito. É quando o lugar no qual passaremos a eternidade se definirá. Porque há também falsas crenças relacionadas, não é, à eternidade. Há religiões, há denominações, há igrejas, há doutrinas que ensinam que Deus é tão bom, que Deus é tão amoroso, que esse amor não comportaria a eternidade na perdição. Só haveria um céu, mas não haveria um inferno. É a doutrina aniquilacionista. Ou seja, o amor de Deus levaria a que o inferno fosse aniquilado, desapareceria. Só haveria, portanto, o céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de eternidade, com Deus ou sem Deus. Mas a eternidade é uma realidade, é um fato, que eu e você teremos que enfrentar. Mas nós decidimos aqui, pode ser hoje, na minha vida e na sua vida, a decisão que determinará no lugar, ou em qual lugar, ou com quem, ou em que condições nós passaremos a eternidade.
É uma decisão que se toma hoje. E quando se aceita Jesus, quando se é transportado, se é retirado do poder das trevas para o reino do Filho de Deus, do Filho amado de Deus, eu e você temos a nossa nacionalidade modificada, a nossa identidade modificada. E aí o nosso nome é escrito no livro da vida e nós ganhamos um passaporte já carimbado. E o selo é o céu, para onde Jesus foi preparar-nos lugar, amém? Então nós já temos isso, é a primeira mudança, é a passagem garantida, é o passaporte carimbado. Mas a viagem segue. E aí veja, você já tem um passaporte, você já tem um lugar no céu, mas você continua na terra, ou continua conforme a metáfora que nós estamos aqui construindo a partir da história de Jesus e dos seus discípulos, da sua família espiritual. Você continua no barco, você continua navegando. É a segunda parte da viagem. É uma viagem longa, é uma jornada que dura anos, décadas. Os nossos dias estão contados por Deus, é verdade, nós não sabemos, mas pode durar décadas, pode durar 90 anos, 80 anos, pouco mais, um pouco menos, não sabemos. Há uma expectativa no nosso coração da volta de Jesus, amém, queridos? Isso não pode ser perdido. Mas enquanto Jesus não voltar, nós vamos seguindo nessa jornada, e é claro, temos que nos ocupar com as coisas da viagem. Há momentos em que nós levantamos as velas, há momentos em que baixamos, há momentos em que lançamos a âncora, há momentos em que olhamos para a bússola, há momentos em que fazemos pequenos ajustes, há momentos de descansarmos, há momentos de nos alimentarmos, há momentos de reprogramarmos a viagem. Tudo isso faz parte. Mas nós precisamos ter a certeza do lugar para onde estamos indo. E precisamos ter a certeza de que nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra, amém, queridos? O nosso lugar se chama, o nosso porto seguro se chama céu. Filipenses capítulo 3, verso 20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá é a nossa pátria. Somos brasileiros, a maioria de nós, talvez alguns tenham uma outra nacionalidade terrena, mas nós somos do céu, a nossa pátria está no céu. Hebreus capítulo 11, 16 diz: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós estamos passando para a outra margem. Não estamos aqui querendo antecipar dias, prazos, nem para o retorno de Jesus, nem para a nossa morte, nada disso. Volto a dizer, a Bíblia diz que quem conta os nossos dias é Deus. Mas nós precisamos nos lembrar disso, de que mesmo com todas as ocupações, e mesmo com o sucesso que devamos buscar aqui, porque o nosso sucesso, aprenda isso, amado, é por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus está sempre trabalhando, se esforçando, se empenhando, está olhando para o céu, aguardando Jesus voltar, claro, também com atenção, mas não esquece das ocupações da terra, não esquece do cônjuge, não esquece da família, não esquece do ministério, mas sabe que aquilo é temporário. E aprenda uma coisa: definitivamente o seu sucesso nesta terra, o sucesso que Deus tem te dado, o sucesso que Deus ainda te dará, é para a alegria sua, é para deleite da sua família, é para você se sentir realizado, mas é acima de tudo para a glória de Deus, amém?
É para que as pessoas possam ver, como diz a palavra, a diferença que há entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E você verá isso, e as pessoas verão isso, e as pessoas também glorificarão a Deus através do que Ele fará na tua vida. Mas, queridos, nós não podemos estar tão apegados nas coisas dessa vida. O apóstolo Paulo fala disso, e a carta aos Hebreus também fala disso, dos embaraços dessa vida na nossa jornada. Jesus falou disso quando colocou que nós não podemos colocar outra coisa em primeiro lugar, senão o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado, mas em primeiro lugar precisa estar o reino de Deus. E aí eu lembrei de uma canção que talvez devesse ser cantada por nós e lembrada por nós. Os irmãos mais antigos a conhecem, a canção que diz: da minha pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Amém, queridos? Esse é o sentimento que deve estar no nosso coração. Parece estranho, porque nós nunca fomos ao céu. E como é que temos saudades do céu? Como é que teríamos saudades de Jesus, desse Jesus que nunca vimos pessoalmente, como os apóstolos viram, mas é um sentimento de saudosismo, de desejo do encontro maravilhoso e de chegarmos logo no céu. E uma canção que fala que as belezas dessa vida que são inegáveis. Deus nos preparou um planeta belíssimo para vivermos. Deus colocou pessoas maravilhosas, e mesmo as pessoas já na idade muito avançada, se você perguntar para uma pessoa que está acamada e há vários anos sem poder experimentar as delícias, as alegrias da vida, se você perguntar qual é o seu maior desejo, não digo todas as pessoas, mas a grande, a esmagadora maioria das pessoas dirá: eu quero viver, eu quero continuar vivendo, porque a vida tem as suas alegrias, a vida tem as suas virtudes, mas nós temos que saber que a vida eterna é muito melhor. Amém, queridos? Que Deus sempre tem algo muito, muito, muito elevado, muito excelente para nós. Então a primeira lição é que nós estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu, é a eternidade. A segunda coisa que nós aprendemos é que essa tempestade representa as provações da vida. E se nós olharmos para vários textos bíblicos, Marcos, Mateus, Lucas, que tratam do mesmo episódio ou de outros episódios, porque Jesus ficava, não é, o tempo todo ali na Galileia, passando de um lado para outro, e agora em 2017, ano que vem, eu vou completar 10 anos que fui a Israel, e como é bonito conhecer Israel, e eu agradeço e devo muito dessa nossa ida ao apóstolo Monteiro e a irmãos que nos apoiaram há quase 10 anos. Essa semana eles estavam mostrando uma foto dele, da pastora Edilma, lá no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, e é realmente uma experiência maravilhosa, inesquecível, não é? Estarmos naquele lugar onde Jesus esteve e ficar andando nos barcos ou nas grandes balsas de um lado para outro. É uma experiência realmente lindíssima, e Jesus ficava assim. Não houve tempestade, graças a Deus, mas nesse episódio aqui, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 7, um outro episódio de dificuldades que vão surgindo na vida do crente, nas parábolas que Jesus narrava, nos episódios que ele contava e nas histórias que os próprios apóstolos destacam. Nós já ministramos aqui sobre o problema que afligiu, por exemplo, a família de Marta, Maria e Lázaro. Se há uma família que Jesus amava, eram esses três. E Lázaro, amigo de Jesus, morreu.
foi acometido por uma enfermidade, morreu. A tristeza chegou até aquela casa. E às vezes nós achamos que passar por lutas e por tribulações é sinal de que Deus nos abandonou, de que Deus não gosta de nós, de que Deus nos esqueceu, nos virou as costas. Nada disso. Há uma canção muito bonita que se cantava alguns anos atrás que dizia, não é? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E é assim. O crente passa por provas, e é isso que está colocado aqui em Mateus capítulo 7, quando diz, portanto, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas vejam, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O crente passa por lutas, o crente passa por tribulações, e eu gosto muito do texto lá de Isaías capítulo 41, versos 1 e 2, quando diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, glória a Deus. Mas vejam, olha o que diz o texto, quando passares pelas águas, não se passares, quando? Eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Amém, queridos? Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. É assim, eu e você passamos. Há uma frase que se dizia muito um tempo atrás, quando começou a surgir a teologia da prosperidade, tentando negar as dificuldades pelas quais um crente sincero, honesto, digno, fiel passa, dizendo que ele estava em pecado, estava sendo abandonado por Deus e que a tribulação era um símbolo de derrota, de fracasso. Não. E aí se dizia que coisas ruins acontecem com pessoas boas. A aflição, a tristeza, o luto também chegam à casa do Filho de Deus. Todos passam por provação, mas na vida do crente a provação passa. Amém, queridos? E Paulo falou muito bem isso em Romanos no capítulo 5. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que não consegue entender isso, não é? Os propósitos de Deus, os planos de Deus, a permissão de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aí num período olímpico e quantas histórias, não é? Nós temos ouvido de pessoas que fracassaram. A única medalhista brasileira de ouro agora em 2012 foi desclassificada e foi considerada uma pessoa acabada para o esporte, não é? 4 anos depois, a mesma pessoa estava disputando a mesma prova e ela alcançou o ouro olímpico. É a vida tem esses momentos, esses reveses, essas dificuldades, mas você tem que aproveitar para se fortalecer, e o apóstolo Paulo fala disso em Romanos 5, capítulo 3 a 5, quando diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não produz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo começa ali com a tribulação, perseverança, experiência, esperança, para se chegar no amor. Então a tribulação, a tempestade, as provações
fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento. É assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos nos preparando para tempestades maiores, é enfrentando as dificuldades. Quem quer ser piloto, não é? Faz uma série de simulações de várias situações que talvez nunca aconteçam na vida real dele, mas talvez aconteçam. Ele tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente. Da mesma forma um médico, não é? Por isso é que o médico precisa dos estágios, precisa da sua residência, precisa participar ali de um período num pronto-socorro, para que ele possa ver a realidade antes de assumir a sua função de médico. É uma preparação para a vida. É assim que eu e você temos que enfrentar as tribulações, as lutas, as dificuldades, as adversidades. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o piloto precisa ser Jesus. Não dá para pensarmos em outro piloto. Lá em Marcos, o texto que lemos, estava Jesus na popa, dormindo sobre uma almofada, e aí eles despertaram: mestre, não te dá que pereçamos ou pereçamos? E alguns podem pensar hoje, eu sei que as informações são muito claras, não é? Hoje nós sabemos que a maior parte dos mastros, da guia, do barco, está na frente do barco. O piloto hoje vai à frente, porque a tecnologia avançou muito, é óbvio. Então há cabos que ligam, não é? Há todo um aparato, há toda uma tecnologia náutica muito evoluída, que hoje permite que o motor, ficando atrás na popa, é óbvio que precisa ficar lá, o comandante, o capitão, o piloto possa ir à frente. Ninguém mais vai lá atrás, hoje em dia. Mas no tempo de Jesus não era assim. A tecnologia da época não havia avançado e o piloto ficava exatamente na popa, que é a parte de trás do navio, para que lá ele pudesse comandar o destino daquele barco, conduzindo-o ao lugar seguro. E aí no tempo do GPS, não é? Nós pensamos como é difícil você entrar num barco, no mar, sem ser um piloto habilitado. Eu e Renata, em algumas viagens que temos feito, temos optado por alugar um carro para ficarmos com mais liberdade, para ir para os lugares. E às vezes o GPS nos ajuda, às vezes nos atrapalha. Nós acompanhamos agora, não é, um episódio lá no Rio de Janeiro, mais um episódio da entrada equivocada. Ao invés de ir para a esquerda, foi para a direita, entrou numa daquelas comunidades mais violentas e até um agente, um militar da Guarda Nacional acabou sendo morto por conta disso. São os equívocos dos caminhos errados. É óbvio que uma pessoa que mora no Rio de Janeiro dificilmente comete esses erros, conhece os caminhos, assim como nós aqui em Belém. Conhecemos os caminhos básicos, mas às vezes é preciso recorrer a um profissional. Um taxista, por exemplo, conhece as ruas de Belém muito mais do que nós, é claro. Isso faz parte da sua profissão. Nós vivemos em uma região de muitos rios, de muitos canais, de muitos furos náuticos. E uma das profissões mais valorizadas aqui na região da Amazônia é a do prático. Empresas multinacionais pagam fortunas para esses profissionais. Alguns deles chegam a ganhar 100, 150 mil reais por mês, simplesmente para guiar grandes embarcações pelas águas da Amazônia. Eles têm os pilotos deles, eles têm os comandantes, os capitães, mas eles não conhecem os nossos rios. E nessas histórias de GPS, eu e Renata já realmente nos perdemos. Às vezes nós tivemos que recorrer ao JPS, que é o Jesus Peço Socorro, não é? Jesus Peço Socorro, porque já nos perdemos por aí, só Jesus mesmo para nos guiar. Mas é só Jesus mesmo, queridos. Nós precisamos é de Jesus.
E Ele precisa ser o piloto da nossa vida, Ele precisa estar lá controlando a nossa direção, os caminhos, porque nós não conhecemos. Talvez na história de Israel haja uma fase, uma frase, uma citação muito bela, que é quando o povo de Israel, depois dos 40 anos no deserto, chegou ali para atravessar. Já ministrei sobre isso algumas vezes, é um dos textos mais belos para mim. Chegou para atravessar o Jordão, atravessa o Jordão, mas antes de atravessar, Deus manda que Israel pare 3 dias. Parece um absurdo, meu Deus, 40 anos, estamos aqui, vamos atravessar logo. Adrenalina, expectativa, ansiedade de ocupar a terra prometida, estava lá do outro lado. Às vezes quando nós pensamos, não é, apóstolo, nos nossos rios aqui, a gente olha ali na estação das docas e diz, meu Deus do céu, olha o outro lado dessa baía, desse rio. Mas o Rio Jordão não, o Jordão é muito pequeno, é daqui para ali. Você olha o outro lado do Jordão com tranquilidade. Então a expectativa era muito grande, mas Deus diz que o povo devia parar e se preparar, se purificar e se santificar. E deu uma instrução muito poderosa. Olha, Deus falou assim para Josué e para o povo: o caminho pelo qual amanhã vocês começarão a trilhar, vocês nunca dantes trilharam. Vocês nunca percorreram esse caminho? Então façam uma coisa fundamental. Sigam a arca. Quem guiará o caminho de vocês na terra prometida, o caminho pelo qual vocês deverão seguir, não será a inteligência de vocês, os saberes, os conhecimentos, o GPS, não. A arca. E a arca ia à frente do povo de Deus. E Deus diz, guardem uma certa distância para que vocês possam observar por onde a arca está indo. E vocês então serão por ela guiados. Assim tem que ser a vida do crente, assim tem que ser a minha vida, a sua vida. Jesus precisa ser o nosso piloto. A pergunta talvez desta manhã seja: quem tem dirigido a sua vida? Sentimentos? Raiva, rancor, euforia, emocionalismo, dinheiro, outras pessoas, amigos, um patrão, talvez você mesmo, o seu ego, os seus desejos, as suas vontades. Irmãos, como tudo na vida, tem muito palpiteiro por aí, você já deve ter conhecido alguns. Gente que tem opinião sobre tudo, gente que quer dizer faz isso, faz aquilo, aceita essa proposta, começa esse relacionamento, termina esse casamento, abandona esse homem, esta mulher, vai viver a tua vida, vai buscar a tua felicidade. São tantas coisas que nós ouvimos por aí, muito palpiteiro, tem muito amador, querendo se colocar como profissional da vida, porque tem experiência, porque já viveu muito. Aprenda uma coisa: Jesus é o melhor. Eu me lembro uma vez, eu gostava muito de Fórmula 1, e num show de uma grande artista, chegou o nosso querido Ayrton Senna, não é? E o Ayrton Senna estava no auge da sua carreira automobilística, e aquela cantora, ao apresentá-lo, disse que não tinha outras palavras, outra frase, senão dizer que ele era the best, o melhor. Talvez o Ayrton Senna tenha sido o melhor nas pistas na sua época, e talvez o melhor no automobilismo de todos os tempos, mas saiba de uma coisa: Jesus é o verdadeiro the best, amém? Jesus é muito melhor, vamos aplaudir o nome dele. Ele precisa ser o capitão, o piloto da sua vida. Aleluia. A quarta coisa que nós aprendemos é que há um lastro na navegação, há um lastro nesse barco das nossas vidas. Não sei se você sabe o que é o lastro. Os irmãos que conhecem um pouco de navegação sabem do que se trata. Toda embarcação precisa ter uma base. A embarcação que não tem lastro, pelo seu formato, normalmente, não é naquele formato de U ou de V, ela tombaria. O que dá estabilidade para a embarcação é exatamente
as mercadorias que lá estão. Tradicionalmente o lastro era garantido, o equilíbrio do barco era garantido com pedras, com madeira, que depois eram jogadas fora para que o produto a ser carregado pudesse ocupar o mesmo espaço. Hoje em dia é muito comum o lastro com água na Amazônia, é um problema sério, inclusive, da nossa região. Alguns dizem que algumas embarcações internacionais roubam água potável dos rios da Amazônia, tomando como água de lastro, não é? Mas é um problema jurídico apenas para que vocês entendam. Mas o lastro é isso, toda embarcação precisa de uma base para dar estabilidade, para que não tombe nem para um lado e nem para o outro lado. E qual é o lastro da nossa vida, pastor? Marcos 4:39, olha o que aconteceu aqui, em Marcos 4:39, nós já lemos, é apenas para que você compreenda como isso se coloca no texto, é quando Jesus diz, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E então o vento se aquietou e houve grande bonança. Qual é o lastro da minha vida? Qual é o lastro do barco da minha existência? É a palavra de Deus. Jesus ali era o próprio Logos, era a própria palavra, isso está em João capítulo 1. Ele estava falando a palavra. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, que tem as palavras de Jesus em vermelho, não é? Quando eu leio, eu tremo. O resto a gente vai aprendendo, mas quando a gente chega nessas letrinhas vermelhas, o coração palpita, porque é Jesus falando. Tem muita autoridade nessa frase. E o lastro da vida, do barco da vida do crente, é a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar alimentados. Aí vem a sabedoria popular para nos dizer, não é, apóstolo Monteiro? Saco vazio não se põe de pé. É só imaginar, não é? Um saco de arroz, um saco de farinha vazio. Está aqui na minha mão, eu posso postá-lo. Mas se eu soltar, ele se desfaz, ele cai. Ele vai ao chão sem nada, ele não tem sustentação. Agora aquele mesmo saco, não é? Quando começa a receber a farinha, o arroz, a tapioca, pensarmos ali na feira da 25, não é? Aqueles sacos ali tesos, aqueles sacos fortes, pesados, robustos, em pé, porque estão cheios daquele produto, cheios daquele alimento. E é assim que eu e você precisamos estar, cheios da palavra de Deus. O salmista, Salmo 119, 105 nos diz, texto muito conhecido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. No meio da escuridão, no meio do engano, no meio da ignorância espirituais, nós temos uma lâmpada para os nossos pés, nós temos uma luz para o nosso caminhar. Nós temos esse lastro que nos dá equilíbrio no momento da tempestade, no início da jornada. É por isso que nós estamos o tempo todo afirmando, não é, a nossa leitura bíblica diária. Nós temos esse projeto maravilhoso para que outras pessoas também possam conhecer desta palavra e ter as suas vidas mudadas, equilibradas, revolucionadas. O testemunho do pastor Delso é o testemunho que muitas vezes os gideões já contaram aqui. E eu lembro de um desses testemunhos de um homem que recebeu um daqueles novos testamentos dos gideões, e ele de forma muito sarcástica declarou que aquela folha fininha era muito propícia a enrolar, não é? Os cigarros de maconha que ele consumia constantemente. Provocou o homem de Deus com essa história, e ele disse, não tem problema não,
Mas eu queria lhe pedir uma coisa. Antes de você fumar, antes de você enrolar o seu cigarro e fumá-lo, leia o texto. Não tem problema, você pode usar todas as páginas, mas leia. E aquele homem então aceitou. E depois, já testemunhando, ele disse que fumou Marcos, fumou Mateus, fumou Marcos, fumou Lucas e começou a fumar João. Ele fumou o primeiro capítulo de João, fumou o segundo capítulo de João, mas ele diz que quando chegou em João 3,16, e leu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele parou de fumar e entregou a sua vida a Jesus. Aleluia! Esse é o poder da palavra de Deus. Glória a Deus. A quinta coisa que nós aprendemos é que o barco tem uma âncora. Hebreus capítulo 6, 19 nos diz, na Bíblia Viva, versão da Bíblia Viva: esta esperança segura de ser salvos é para nossas almas uma âncora forte e de confiança que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu sagrado do céu. Salmo 5, 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É que a âncora é um desses momentos das nossas vidas que nós precisamos parar. Mas um barco que para e não tem âncora, ele é levado pelas ondas, ele é levado pelo vento. E às vezes eu e você precisamos renovar as nossas forças, renovar a nossa esperança. E o texto aqui diz, não é? De um homem que clama e aguarda com esperança. A âncora é essa esperança que é gerada em nós por Deus, mas como essa esperança se revela? Romanos capítulo 5, 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. É o Espírito Santo que gera em nós essa esperança. É o Espírito Santo que se materializa na própria âncora das nossas vidas, porque Ele está conosco durante toda essa viagem. Se Jesus é o piloto, o Espírito Santo se coloca presente, gerando em nós a esperança de que nós vamos sim chegar até o outro lado. E por fim, nós precisamos de uma bússola, para que direcionemos as nossas vidas guiados pelo Espírito Santo. É preciso ter uma bússola, é preciso ter um norte, é preciso ter uma direção. Eu não posso sair de um lugar sem saber para onde estou indo. Há uma frase que diz que alguém que não sabe para onde vai acaba indo para qualquer lugar. Mas às vezes esse qualquer lugar está muito distante do nosso próprio projeto pessoal e muito mais distante do projeto de Deus para nós. Porque Deus nunca nos garantiu qualquer coisa. Então é isso, irmãos. Deus nunca nos garantiu qualquer vida. Tem gente que diz: não, eu estou vivendo a vida que eu recebi, a consequência dos meus atos. Olha, talvez essa seja a vida. Eu estou pelo menos vivendo a vida que eu mereço, a vida que talvez Deus tenha para mim, ou que Deus reservou para mim, mas não é isso que Jesus nos prometeu. Jesus disse: eu vim
para que tenham vida, mas vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Então eu não posso aceitar qualquer lugar, qualquer condição, qualquer porto, não. Eu tenho que saber para onde estou indo. E eu tenho que ser guiado por algo. E aí o apóstolo Paulo nos ajuda nisso, numa história que está narrada aqui em Atos, no capítulo 27, quando Paulo estava indo a Roma. É uma história muito interessante, muito bonita, da mesma forma, não é? Já poderia ser uma outra ministração sobre dependência de Deus, direção de Deus, firmeza nas promessas, confiança nas promessas que Deus nos dá. Paulo estava indo a Roma, é o final do livro de Atos, já preso, conduzido até lá. E acontece também um problema, acontece uma tempestade, a partir do verso 22, 25, não é? Assim como Jesus, olha aí, talvez o segundo homem mais importante da Bíblia, depois de Jesus, Paulo. Para a igreja, indiscutivelmente, depois de Jesus é Paulo. E ele também passou por uma tempestade, na verdade passou por muitas coisas, que talvez alguns de nós, se passássemos, pensássemos em nos desviar, em desistir da caminhada, pensássemos que Deus não gostava, ou não nos amava, ou não gostava de nós, não estava mais cuidando de nós. Mas aqui em Atos, no capítulo 27, 22 a 25, está dito: portanto, senhores, no meio de uma tempestade, um naufrágio, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em uma ilha. Não, é do 22, desculpe. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Verso 22. Mas somente o navio. Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Verso 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Paulo tinha uma promessa de Deus. E aí não importavam as circunstâncias, não importavam o que os marinheiros diziam, ele confiava na promessa que Deus tinha lhe dado. Então a bússola na vida do crente é a promessa de Deus. Mas as promessas são muitas, não é isso, queridos? Nós ouvimos promessas o tempo todo, estamos inclusive em ano eleitoral. O que não faltarão são promessas. Mas a Bíblia fala sobre isso. Fala, pastor, fala. Números capítulo 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E o que nós podemos dizer? É claro que não, Senhor. O que Deus fala, Ele faz. Se Ele disser que vai agir, Ele age. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o salmista reconhece isso no Salmo 145, 13, quando diz: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Deus é fiel, Deus é bondoso, e é na sua fidelidade, é na sua bondade, nas suas promessas, que eu e você continuaremos navegando, continuaremos caminhando, crendo que vamos chegar ao lugar que Ele nos reservou. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento.
Vamos cantar uma canção.